E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HP Games Brasil. Hoje eu queria bater um papo com vocês, conversar com vocês sobre o novo filme da Supergirl. Eu acabei de assistir o filme e eu tenho que dizer pra vocês o seguinte: o filme ele é mediano bom, fica entre o mediano e o bom. É um filme que eu achei melhor do que o último filme do Super-Homem. Ainda assim, eu ainda acho que é um filme que tem muito problema e fica naquela situação de que passa de ano, mas não passa muito bem. Não chega a ser assim um filme extraordinário. Algumas coisas que eu gostei muito. Eu acho que a Supergirl que aparece nesse filme, ela é muito boa. Ela tá uma personagem muito bem construída, tendo em vista o histórico da personagem. A personagem da Supergirl sempre foi meio problemática, nunca funcionou direito. E dessa vez, no filme, pelo menos eu senti que eles tiveram cuidado de conseguir fazer com que a Supergirl também fosse uma heroína, mas que fosse uma heroína um pouco diferente do que é o Super-Homem. Ela ainda tá fazendo bem, ela ainda tá defendendo as pessoas, mas ela tem um diferencial. Ela consegue ser mais, digamos assim, da pesada do que o primo dela, do que o Super-Homem. Quando precisa, ela é mais rigorosa, ela faz coisa que o Super-Homem sofreria ou sofre muito mais pra fazer. E assim, eu gostei, o filme todo é meio como se fosse uma jornada da Supergirl para que ela finalmente assuma o papel de super-heroína junto com o Super-Homem. E nesse momento especificamente, ela tá meio que passando por uma crise ali, saindo do início da juventude, ali do final da adolescência, um período que ela só quer saber de festa, de farra, ela tá com um bocado de correr na cabeça, um bocado de estresse, porque ela, infelizmente, ela também foi mandada para fora do planeta dela, e ela perdeu a família dela, e ela não consegue se identificar com o pessoal que vive lá no planeta Terra, então ela tá aquela coisa de, eu vou fazer farra para esquecer dos meus problemas. E o filme todo é meio que uma transição para que ela consiga chegar no ponto de dizer, olha, meu tempo de farra acabou e agora eu vou virar uma super heroína junto com o Super-Homem. Eu vou ajudar o meu primo a fazer o bem para as outras pessoas. Até porque ela só entra nessa de realmente virar uma heroína porque aparece uma criança que a família foi atacada e essa criança tá querendo vingança e a Supergirl entra pra meio que dar uma ajuda pra ela ali, meio que de improviso, e aí o negócio começa a dar tudo errado. O Krypto, o cachorro da Supergirl, acaba sendo atingido, ele precisa ser salvo, fica aquela coisa de, não, a gente tem pouco tempo pra conseguir resolver as coisas, e a menina ali, meio que criança ainda, sendo forçada a sair dessa infância para ir direto para a vida adulta, para ir direto para uma vida de seriedade, uma vida de vingança, uma vida de pensamentos mais sérios, mais rígidos. E como eles constroem essa coisa da infância, da adolescência e da vida adulta, é muito interessante porque o Super-Homem, aos olhos da Supergirl, ele ainda está psicologicamente num estágio que ainda é meio que de inocência, ainda é um pouco de ingenuidade. Ele ainda consegue ser uma pessoa bondosa que acredita em todo mundo. Enquanto que a Supergirl, ela já viveu muita coisa mais do que o Super-Homem, já perdeu muita gente, já sofreu mais do que ele, então ela meio que não consegue mais ter essa inocência toda. E a garotinha que ela ajuda, pelo contrário, ela passa por um processo de sofrimento muito grande, muito cedo ainda. E o que é interessante é que a Supergirl, ela tá o tempo todo tentando reverter a criança, que tá meio que sendo forçada a virar adulta de vez, pro estágio de criança mesmo. Tanto que uma das melhores cenas do filme é quando a menininha, ela meio que vai tomar uma decisão que já colocaria ela meio que em par ali junto com a Supergirl, naquela coisa de o mundo é ruim, as pessoas são ruins, a gente tem que ser mais ruim ainda, que seria meio que o estágio do adulto, de que tem que fazer aquilo que precisa ser feito. E a Supergirl fala, não faça isso porque você vai se tornar uma pessoa ruim e você ainda tem tempo de ser uma pessoa boa. Meio que falando assim, olha, você ainda é criança, não é pra você ainda isso, continue criança. E aí a menininha meio que respeita isso, aceita o conselho da Supergirl, mas a Supergirl
tá um estágio diferente. Então a Supergirl não precisa proteger a sua própria inocência. Digamos assim, ela já é adulta, digamos assim. Então ela protege a inocência da criança, mas ela que conseguiu sair da fase do adolescente e chegar na fase do adulto, pode ser a adulta da história. E isso eu achei legal, porque tava chegando no final do filme e falei, caramba, vai cair nesse clichê ruim, que é um... que vocês vão assistir. É um clichê muito ruim que o filme tava caindo. Depois eu percebi, não, o que ela tava querendo fazer era proteger a inocência da amiga dela, enquanto ela se assumia como a adulta da história. Então essa construção eu achei muito boa. O roteiro tem problema. Até hoje eu não entendo direito como é que esse pessoal faz filme de super-herói, porque tem coisa que às vezes não faz muito sentido. Eu já vi uma atriz falando, não sei se era... não sei qual era a atriz, mas ela falou algo do tipo assim, que esses filmes eles eram feitos por cenas isoladas e aí depois o pessoal tentava remendar as coisas para que surgisse um filme dali. Que o pessoal gravava o filme sem ter o roteiro pronto. E a sensação que dá é que esse filme é meio que isso também. Esse filme tem coisa, tem cena que é legal, e tem cena que você olha assim e fala, mas como é que eles cometeram esse erro? Por exemplo, não é bem um spoiler tão grande assim, mas vamos lá. Tem um momento no filme que aparece um planeta que tem 2 sóis. Um sol que é amarelo, que dá superpoderes à Supergirl, e um sol que é verde, que ataca a Supergirl, que a Supergirl fica muito mal, passa mal com esse sol. Só que ela chega numa nave. E aí fica um negócio meio estranho de que a Supergirl ela é pega de surpresa nesse planeta que tem 2 sóis. Digamos assim, ela pousa no planeta e depois que ela descobre que tem um segundo sol que é verde, aí ela passa mal dentro do planeta. O que não faz o menor sentido. Se ela chegou lá de nave, pelo menos o mínimo que ela poderia saber era qual tipo de sol que estava naquele sistema solar. Então alguns erros, algumas besteiras assim que às vezes chamam atenção, mas que no final das contas passa. No final das contas passa. As cenas de ação são interessantes e eu acho que esse filme da Supergirl tem uma coisa muito legal, que é o seguinte: apesar de ela ser super poderosa, ela não é super poderosa o tempo todo e ela também enfrenta inimigos que são muito poderosos. Os bandidos que ficam lá raptando as pessoas, atacando as pessoas, eles aguentam a porrada, eles são super fortes, eles são criaturas que a Supergirl tem trabalho usando toda a força dela para conseguir vencer eles. Então, digamos assim, fica meio que equilibrado. O Super-Homem normalmente não tem isso. O Super-Homem normalmente ele é super forte e o resto é muito fraco. Então, toda a dinâmica dele é ele usando a força necessária para não machucar os outros. A Supergirl tem hora que ela pena, que ela fala, não, eu tenho que usar a força máxima aqui, e mesmo assim é difícil. As cenas de luta, algumas são boas, algumas poderiam ser melhores. E mais mesmo assim, no geral, eu achei melhor do que as cenas do filme do Super-Homem. E tem o personagem do Lobo, que eu fiquei com um certo receio quando eles falaram que ia ter o Lobo, que é o Jason Momoa, nesse filme, porque o Lobo, ele é invencível, ele é um problema. Inclusive o Lobo já derrotou o Super-Homem. E eu pensei, bom, como é que eles vão botar o Lobo nessa história? Como é que vai ser isso daí? E o Lobo, ele não é o vilão da história. Ele é meio que um personagem que tá ali, ele acaba ajudando a Supergirl, não muito porque ele é amigo dela, mas porque ela tá no meio do caminho. Dá pra sentir que ou o Lobo não tá levando a sério a história, ou ele tá muito nerfado, ou o pessoal baixou muito a força dele. Mas mesmo assim, na própria história já fica explícito que o Lobo é um problema. E a Supergirl meio que tem um receio dele. A primeira vez que ela encontra com ele, ela dá uma de maluca, finge que é uma humana lá da Terra, que tá ali de turista e coisa e tal, porque ela fica com medo dele ir pra cima dela. E o Lobo meio que ele não tá muito preocupado com nada, ele tá meio que assim, de espectador, faz uma coisa ou outra, mas você nunca sente que ele realmente tá fazendo alguma coisa sério. Você não sente que ele realmente tá querendo usar toda a força dele. Então eu achei isso muito legal, porque ele é meio que um coadjuvante, meio que um aliado, e meio que uma preparação, talvez, para algum negócio lá na frente. Tipo assim, se eles quiserem utilizar o Lobo lá na frente para dar trabalho, a gente já sabe quem é o Lobo e a gente já sabe o que ele pode fazer. Mas é isso aí, juntando tudo, o filme tem algumas ideias legais, algumas não tão legais assim. É um filme, obviamente, com uma
protagonista mulher. É um filme pensado prioritariamente para um público feminino, para um público, digamos assim, adolescente adulto, que está fazendo essa transição do adolescente para o adulto, e para o público infantil, certo? São dois públicos que estão muito, muito bem delimitados ali. Eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem com essa proposta. Óbvio, filme nenhum dá para agradar todo mundo, mas você sente que eles tiveram preocupação com um público específico, e eu acho que isso foi muito bem feito. Uma coisa que eu achei muito legal no filme é a preocupação de colocar a Supergirl como uma pessoa que molda outras pessoas, como um exemplo. Então ela começa sendo um exemplo para a amiga dela, a criança dela que está ali passando dificuldade. E essa criança meio que começa a entender que a Supergirl é uma pessoa importante, que ela precisa seguir, que precisa se espelhar na Supergirl. E ao mesmo tempo, isso vai moldando a Supergirl meio que como o Super-Homem também é uma ideia de uma pessoa importante, que tem ações importantes, que tem ações válidas, que tem ações que devem ser seguidas pelas outras pessoas, como um exemplo de vida. E a Supergirl, na história toda, os vilões são muito bem construídos, como bandidos que ficam saqueando as pessoas, mas dá pra ver também, por exemplo, que tem uma preocupação de colocar a Supergirl como uma mulher que protege e ajuda outras mulheres também. Deu pra perceber que existe uma preocupação do filme de construir a Supergirl como uma referência feminina para as mulheres e de ajuda às próprias mulheres também. Isso é muito legal. Os bandidos, em certo momento, eles conseguem fazer uma certa destruição numa região. Eles meio que dominam a região e a partir daí eles começam a capturar as mulheres para servirem como noivas, como escravas do grupo deles. Então a Supergirl chega a um ponto que ela percebe, olha, eu não posso mais apenas resolver o meu problema. Tem um bocado de mulher que está aí sendo feita de escrava que eu preciso ajudá-las também, eu preciso salvá-las também. Não é só sobre mim e sobre os meus problemas, é sobre o problema das outras mulheres também. Isso eu achei legal, isso eu achei muito legal. De todos os filmes com personagem feminina, com personagem mulher, eu acho que esse filme da Supergirl foi o melhor que eu vi até agora, que conseguiu construir a Supergirl como uma heroína, como um exemplo de mulher para mulheres e como uma protetora das mulheres. Isso eu achei bastante interessante. Até hoje eu não vi um filme conseguir fazer isso tão bem feito quanto foi feito no filme da Supergirl. Mas é isso, o filme tem coisa boa, o filme tem gráficos legais a maior parte do tempo, o filme tem algumas cenas de ação bem interessantes a maior parte do tempo, o roteiro é bastante mediano, o filme tem um público muito específico e acho que nisso eles acertam. Eu acho que se você querer agradar todo mundo, você não vai conseguir, então é melhor nem tentar. E assim, como eu falei, pra mim é um filme que passa bem, passa sem dificuldade de ano, mas não é um filme que eu posso dizer que é bom, que é extraordinário. Tá ali, vamos dizer, num 6,5, digamos assim, 6 e 7. Não acho que chega um filme nota 7, não. É mediano pra bom, mas não chega a ser bom, não. E eu gostei da atriz. Eu acho que a atriz foi uma escolha muito bem acertada. Ela como Supergirl ficou muito legal. Da mesma forma que eu acho que o ator que faz o Super-Homem também é muito bom. Eu acho que são duas coisas que acertaram muito bem. O ator que faz o Super-Homem e a atriz que faz a Supergirl. E agora, sinceramente, eu acho que os dois conseguem ser um núcleo bastante forte e bastante interessante para filmes futuros. Então, provavelmente os próximos filmes da DC, filmes da Liga da Justiça, com esses dois personagens, tendem a ser filmes razoavelmente bons. Pelo menos bons no sentido assim, de passou de ano e é quase bom, certo? Pelo menos uma nota 6,5 eu acho que esse pessoal consegue garantir. O que hoje em dia é algo muito difícil, porque hoje em dia os filmes é um roteiro pior do que o outro. Mas isso aí, eu acho que o filme vale. Tomara que seja muito bem sucedido, tô torcendo pelo filme. Gostei, certo? Gostei de ver o filme, achei legal. Mas sempre fica aquela coisa, eu acho que eles poderiam parar um pouco e gastar um pouco mais de tempo no roteiro, porque, sabe, um pouquinho a mais o filme poderia... eu poderia dizer pelo menos que pra mim um filme poderia ser um filme bom.
em vez de um filme mediano pra bom. É isso aí, eu gostei de ter visto Supergirl. E eu acho que dá pra todo mundo assistir, que é um filme que vale a pena, vale o seu ingresso, certo? Eu acho que vale a pena você ir do cinema assistir. É isso aí, pessoal, valeu, tudo de bom, aquele abraço, tchau, daqui a pouco eu volto mais rio pra vocês, fui!